Dá um tempinho, né, pessoal? Se vocês não estiverem por acaso ouvindo, vocês falam aí, viu? Não tem ninguém na live ainda. Esperar entrar alguém pra gente bater um papo. Tô devendo alguns vídeos para vocês, né, que eu já me prontifiquei a fazer, mas tá difícil, pessoal. Tô aqui no YouTube e aqui no Instagram, porque as crianças estão de férias. Então, como elas estão de férias, o que que acontece? Somado com o calor na semana passada, na semana retrasada, a onda de calor diminuiu bem. E daí fica complicado. Tá todo mundo mais ou menos preso ali no quarto que tem ar-condicionado, tem um só. E eu não consigo ali ter uma certa liberdade para poder gravar, né? Porque envolve, como é para gravar a tela, gravar alguns documentos, por exemplo, editais, eu preciso ter um pouquinho de privacidade, um tempo, porque eu tenho que utilizar um sistema que faz esse processo todo de streaming, tá? Que é o OBS Studio. Mas é isso. Trouxe esse tema aqui, que é uma curiosidade muito importante, assim. Acho que todo mundo tem que saber antes de chegar aqui. Eu até, no sábado aqui agora, foi aniversário da minha filha, nós demos um passeio em Galípoli, eu fiz um ao vivo ali para mostrar para vocês o que é ZTL. O que é ZTL? ZTL se chama Zona de Tráfego Limitado. Ali você não pode entrar com carro. Entrou com carro já era, tomou multa. Na primeira vez que eu vim em Itália, em 2019, eu não sabia, eu aluguei carro. Passei por Firenze, Roma, Milano, não sabia, entrava nas áreas. O que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, uns meses depois, eu recebi ali um descritivo da locadora, me cobrando 600 euros, porque eram 50 euros por multa, foram 12. Só para fazer a gestão, fora a multa que eu paguei. Não é fácil não. Então, assim, atenção com os ETL. Algo também muito interessante aqui que aconteceu, logo na primeira vez que eu vim também, que eu fiquei 8 dias. Eu fiquei 8 dias Não, 8 não. 8? Acho que foram 8 ou 10 dias eu fiquei na Itália, 4 dias nós fomos passear em Paris. Isso foi em 2019, em fevereiro. E algo que me chamou muita atenção, como os italianos dirigem, né? Eles estacionam o carro em qualquer lugar, tá? Eles, por exemplo, eles vão encontrar, resolver algum problema, eles largam o carro e, tipo assim, às vezes em fila dupla, o povo buzina, às vezes bota em frente ao estacionamento. Eu morei numa zona urbana, eu também moro numa zona urbana, só que eu morei numa cidade chamada Taranto, antes de vir para onde eu estou agora. Então ali, por exemplo, o pessoal botava assim, o carro em frente ao comércio e em frente ao estacionamento, e era o dia todo o pessoal buzinando, ficava ali 2, 3 minutos com buzina agarrado, o motorista querendo entrar, aí entrava a pessoa e saía tranquilo. O italiano tem disso, assim, eles brigam com qualquer coisa, tá? Mas é tudo verbal, no carro, saiu ali, acabou. Eu costumo dizer que o italiano ele tem disso, assim, eles são bravos, mas vias de fato, assim, não. Se você ameaçar aumentar a voz, ele já corre. Isso, graças a Deus, aqui é um lugar de paz. Eu falo isso, que é um lugar de paz, mas o italiano é brigão, gente. Eu fazia um curso, por exemplo, na Croce Rossa, que é a Cruz Vermelha nossa, e eu saí do curso. Eu saí do curso porque eram, acho que 2 horas, eram 2 horas de curso online. Tá? Só que dessas 2 horas de curso online, 50 minutos eles ficavam discutindo assim, aleatoriedades. Como, por exemplo, quando vai ser o horário da próxima reunião. E todo mundo queria falar. Tipo assim, não era 1, 2 pessoas, resolvi, não, beleza, vamos embora. Não, todo mundo queria dar o seu ponto de vista. Tinha ali 30, 40 pessoas, 50, não, 30, 40 não, tinha uns 20, 25. Então, 40 minutos era discutindo quando seria a data da próxima reunião. Aí eu falei, não dá pra mim. Eu era o único médico ali. O pessoal era da Croce Rossa, que estava fazendo aquele curso, era formado mais por leigos. Então eu falei, não, é melhor sair, porque eu estou perdendo meu tempo, pra você ter ideia. Algo muito interessante também, quando vocês vierem morar aqui, tá? Na conta de luz, primeiramente, passem as contas de luz e as contas de água para o nome de vocês. Por quê? Porque como vocês vão chegar aqui sem renda, porque aqui o imposto de renda funciona
não do ano passado, igual no Brasil. Ele funciona do ano retrasado. Então você declara, por exemplo, eu declarei esse ano 2024, o ano de 2022. Então ele usa ali a sua base de dados da sua declaração de 2022 para determinar o seu IZ. O que é o IZ? Pega tudo que você recebeu no ano, sei lá, você recebeu 50 mil euros. Estou chutando, tá, pessoal? 100 mil euros, vai ficar redondo. Então você recebeu 100 mil euros, se você tem 5 pessoas, divide ali 5 por 20. Então o IZ, o índice, é 20 mil euros, por exemplo. Tá? Então quanto maior a sua renda, maior o seu IZ, só que divide pelo número de pessoas, que é um indicador. Tá? Com esse indicador, ele vai te dar uma série de benefícios, porque aqui na Itália, apesar da saúde ser de graça, não é de graça. Se você precisar, por exemplo, de uma emergência, numa urgência, precisar de um atendimento médico, ok. Aí você vai ser atendido, ninguém vai te cobrar nada. Agora, por exemplo, onde você mora, se você tiver um IZ alto, você vai ter ali o seu clínico, entre aspas. Se você é um homem, você vai ter o clínico. Se você é uma mulher, você vai ter o seu clínico. E se você é uma criança, você vai ter o seu pediatra, que é o seu... Opa, caiu. Que é o seu... Vou botar aqui, pessoal. Que é o seu pediatra de referência ali, viu? Aí nessa que você tem o seu pediatra de referência, o que acontece? Gente, meu telefone, fazendo a live aqui, poxa, conversando com vocês no YouTube aqui, deu pau. Literalmente deu pau na queda. Então, voltando ao assunto, então o seu IZ ele vai ser definido pela sua renda. Então, a saúde é de graça. Só que, por exemplo, quando você vai no seu clínico, você precisa ir no especialista, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e vai falar, Ricardo, você precisa ir, por exemplo, no oftalmologista, igual foi o meu caso. Eu fui no oftalmologista. Se o seu IZ for alto, você vai pagar um ticket, você vai ser atendido e você vai pagar um ticket depois, ou você pode pagar um ticket antes. Que não é nada absurdo, tá, pessoal? Às vezes são 20 euros, 30 euros para você ser atendido por um especialista que seja da ASLA, que é como se fosse nossa Secretaria de Saúde ali, tá? Eu vou aprofundar um pouco nessa explicação, o que é ASLA, o que é Distrito Sociosanitário, enfim. Aí tudo bem, então se você, por exemplo, tem um IZ alto, você vai pagar um ticket maior. Se você tem um IZ muito baixo, você vai pagar um ticket menor. Se você, por exemplo, é um profissional que... Se você, por exemplo, precisa botar as suas crianças na escola, a escola não paga, tá? Só que, por exemplo, se você quiser que ele fique no integral e que ele vá comer na escola, também é pelo seu IZ. Quanto maior o seu IZ, você vai pagar 5 euros por dia, por exemplo, para a criança almoçar na escola. Se o seu IZ for zero, você não paga nada. E esse IZ também serve para indicar os seus benefícios. Então, por exemplo, se você é uma família com um casal e 3 crianças, você vai receber ali, por exemplo, o Assem Único Familiar, que é um apoio que o governo dá às famílias. Quanto maior o número de crianças, maior o Assem. Tá? Hoje uma família, por exemplo, com 3 crianças, que seja um IZ baixo, está recebendo ali aproximadamente 800 euros, mais ou menos, tá, pessoal, por mês. Outra questão muito interessante aqui na Itália, que vem todos os primeiros, acho que são 9 meses, viu, pessoal? 8 meses, se chama Canone TV, vem na sua conta de luz. Na sua conta de luz, você vai pagar para a RAI, para você poder assistir a RAI, tá? Se você, por exemplo, tem a sua televisão na sua casa, você tem que pagar a RAI, como se fosse um TV a cabo, só que, tipo assim, todo mundo paga, tá bom? Não quero pagar. Para você não pagar a RAI, que eu pago 14 euros, tá? 14 euros por alguns meses, 7, 8 meses, 9 meses, por aí, tá, pessoal? Então, esses 14 euros, se você falar assim, não quero pagar a RAI, que é como se fosse a emissora oficial aqui do Estado italiano. Então o que você tem que fazer? Você tem que, logo no mês de janeiro, fazer uma notificação à agência dell'Entrate dizendo que você não quer pagar RAI. Mas para você não pagar RAI, você tem que provar que você não tem nenhuma televisão na sua casa.
Aí como é que você prova que não tem nenhuma televisão na sua casa? Você vai informar, eles vão avisar um oficial, o oficial que vai ver vai falar assim, não, realmente, na casa do Ricardo não tem nenhuma televisão, ou seja, impossível, todo mundo paga, né? Quem não tem uma televisão para ver um stream, alguma coisa assim. Então são esse tipo de curiosidade assim que quando eu cheguei aqui eu estranhei. Por exemplo, eu para fazer minha residência só foi feita porque eu peguei e tive uma visita do policial. O policial veio aqui, acho que falei sobre isso nos vídeos. O policial veio aqui, olhou assim, ó, quem está pedindo a residência? Ricardo, a Raquel, as crianças. Então ele vem, olha, ele vê a estrutura da casa, que essa casa está habitável ou não, vê se aquelas pessoas que realmente informaram moram na residência. Moraram na residência, ok, ele dá um ok, a residência é emitida. Lembrando que sempre tem uma diferença entre residência e domicílio, tá? Residência, você tem que fazer sua residência, tá bom? Aí voltando àquele assunto lá do IZ, por que você tem que fazer? Primeiro para a questão dos seus benefícios, primeiro para a questão da saúde, para ver se você vai pagar o ticket ou não, se você vai pagar a alimentação da escola ou não, tá? Então isso é bem legal, porque ele pega do ano retrasado, tá? Se você, por exemplo, no ano de 2022, você ganhou muito dinheiro, aí em 2023 você faliu ou você ficou desempregado. Aí você vai lá na declaração de 2024, você informa, ó, eu recebi isso, mas minha situação atual é essa, tá? Estacionamento aqui, se você não morar em casa, são poucos os prédios que tem vaga de estacionamento. Às vezes você tem que alugar, tá? E normalmente o carro fica na rua mesmo, tá bom? O segundo edifício que eu moro, nesse edifício tem até vaga de garagem, no outro não tinha. Não, no outro tinha, só que era atrás. Só que esse apartamento que eu aluguei na época, ele não tinha vaga de garagem, como esse também não tem. Muito interessante também a gente falar sobre a questão já falamos sobre o Canonitivu, falamos a respeito de fazer o seu IZ, falamos a respeito da atuação profissional médica. Tá? Todo mundo me pergunta, fala assim, Ricardo, mas o pessoal é amigável ou não com o médico estrangeiro, recebe bem o médico, tem aquela visão que é um profissional que está invadindo. Gente, a Itália é o seguinte, diferentemente do Brasil, que a profissão não é tão regulamentada, né? A lei que regulamenta a profissão médica é de 1957. Então hoje nós vivemos uma situação seguinte, que profissionais não médicos, me permita não mencionar as profissões, estão fazendo procedimentos que sempre foram e que deveriam ser exclusiva do médico, não é? Por exemplo, botox, procedimentos estéticos, virou uma zona. Aqui não tem isso, tá bom? Aqui não tem isso. Para você, por exemplo, então a sua profissão é muito bem delimitada. Se você vem para cá e valida a sua especialidade como um cardiologista, o cara que é nefro, o profissional que é pneumologista, cirurgião, vão te receber super bem. Ninguém vai te tratar como um invasor, como um cara que está querendo tomar um emprego deles, porque primeiro está precisando também, tá? E segundo que a maioria do pessoal recebe trabalha para o Sistema Sanitário Nacional. Então assim, a pessoa tem ali a sua fonte de renda fixa via Sistema Sanitário Nacional, mas tem o seu estúdio privado, que ali cobra a sua consulta privada, cobra o valor que quiser, tá bom? Não tem diferença de salário pelo Sistema Sanitário Nacional entre um neurocirurgião e um clínico, por exemplo. É a mesma faixa salarial anual, é um contrato anual que você faz em torno ali de 55 a 56 mil euros por ano, tá bom? Lembrando que as formas de contratações aqui na Itália para médicos são contratos a tempo determinado, contratos a tempo indeterminado, tá? E partita IVA. Partita IVA como se fosse a nossa MEI, tá bom? Aí se você for MEI, você paga menos impostos. Se você vier do Brasil, por exemplo, você entra numa taxa de volata que você vai pagar até uma faixa salarial em torno de 5%. Então até fiscalmente falando vale a pena. Então você vem para cá, você é um médico imigrante, você vai pagar os primeiros 5 anos 5%, desde que você não passe aquela faixa de faturamento, igual é no Brasil, e você vai ter uma série de benefícios, né, que você não tem histórico fiscal aqui na Itália, tá bom? Às vezes as pessoas até falam assim, Ricardo, mas como é que faz? Pega a declaração do ano anterior do Brasil? Sim, o certo é
você ter o seu comercialista ali, que é o contador, que vai fazer essa declaração para você e vai te encaixar no melhor IZ possível. Por isso, assim, os primeiros 2 anos, evite de repente você ir no patronato, ou você tentar fazer por meios próprios. Tente ir num comercialista que ele vai te orientar melhor, porque não é fácil, assim, entre aspas, porque você vai entrar na taxa de evolata e você vai ter uma série de benefícios fiscais, então é bom você ter um profissional para te orientar. Então, aqui o contador se chama comercialista. Outra questão muito interessante aqui que eu acho que vale a gente abordar é a questão de veículo. Gente, aqui para você ter um carro, como você não tem no primeiro momento renda, fica complicado você financiar. Ah, Ricardo, cheguei aqui na Itália com um contrato, aí tudo muda, tá bom? Aí você vai ter que negociar com o seu banco, você vai ter que negociar com o seu vendedor, tá? Para fazer um financiamento, por exemplo. Agora, como que faz, por exemplo, para comprar um veículo? Tem todas as faixas de preço, tá? Você compra carros muito baratos que você vai até se assustar. Então, se você vender o seu carro no Brasil com dinheiro que comprar aqui, vou botar um exemplo, todo mundo tem um carro no Brasil. Você vai comprar um carro melhor que o que você tinha, tá? O seguro, ele tem uma classificação de 1 a 14, que ele começa do 14. Então, como você também não tem histórico aqui na Itália, você vai pegar a maior faixa de seguro, tá? Eu, por exemplo, eu pago 1.000 euros e essa taxa de seguro ela vai diminuindo ano a ano. Por exemplo, o meu primeiro ano foi 14, depois 13 e 12, desde que você não se envolva em nenhum acidente. Se você se envolver em um acidente, você sobe de novo, tá? Então, assim, não faz muita diferença você ter um carro de 15 anos ou uma Maserati, por exemplo, em relação ao seguro, porque o caro realmente do seguro aqui na Itália é o seguro contra terceiro. Então, o seguro contra terceiro, ele vai lá, ele dá uma cobertura de 5 milhões, 6 milhões, uma cobertura bem alta, né? Porque, vai que você bate numa Ferrari, aí, numa Bugatti da vida, o seguro vai ter que cobrir. Então, o seguro contra terceiro, no caso de veículos, ele é obrigatório, tá? Você não sai com o carro sem seguro, porque aqui eles param mesmo. O policial olha se está com o seguro em dia, olha a sua carteira, e se você tiver com o seguro atrasado, o carro retira na hora, sem conversa. Vai ter que pagar uma multa, tá bom? Então, assim, em relação à seguradora é isso. Na compra de veículo, o que muita gente faz, por exemplo, é fazer noleggio a longo termine, em que você mais ou menos aluga um carro. Então, eu quero alugar uma BMW. Ok, se você fizer dessa forma, se você tiver comprovante de renda, etc., a pessoa vai te alugar um carro zero, e você vai pagar um aluguel ali. Não é um aluguel absurdo, não, tá? Eu, por exemplo, antes de comprar o meu veículo, pensei seriamente em alugar. Só que a minha esposa meio que não deixou. Falou, não, vou comprar um carro que seja nosso. Assim, mentalidade, né? Eu tenho uma visão, por exemplo, um pouco diferente dela, que carro é para você usar, né? O carro não é patrimônio, o carro é despesa, né? Mas aí a gente comprou um carrinho aqui. Então, assim, coisa que eu sugiro, vende seu carro no Brasil, compra aqui, morreu Maria, tá bom? Se você tiver a oportunidade de alugar, melhor ainda. Porque se você, por exemplo, tiver uma parte Itaíba, você consegue colocar isso como custeio, então vai pagar menos imposto. Tá bom? Aí é com comercialista, igual eu falei com vocês. Há muita atenção em relação igual eu falei com vocês, a direção, porque os italianos são tudo doidos no volante, bota o carro em qualquer lugar, bota o carro na esquina, não tá nem aí, tá? Normalmente o pessoal multa mesmo quando você estaciona nas zonas que não são, quando você não paga o ticket, tá? Então a zona azul, por exemplo, é uma zona de pagamento de ticket, você tem que pagar o ticket aqui. E nas zonas brancas, não, nas zonas brancas você já pode estacionar. Atenção que às vezes tem zona branca que é a zona de residente, tá? Então se você não tiver o ticketzinho ali também, você vai pagar multa. Bom, falei bastante coisa, muita coisa interessante aí. Eu acho que o principal foi essa questão do IZ. O pessoal chega aqui sem saber. Eu dou um exemplo, tá? Cheguei aqui com 3 crianças. Eu tinha um pouco de orgulho assim de pedir o ASEM único, que é uma bobagem. Você pede pelo próprio computador, ele vai cruzar o seu IZ, vai te disponibilizar a renda, e uma renda que não é para você, uma renda que você tem que dar para os seus filhos ali, dar a mais do que você poderia proporcionar, ou até quem sabe assim, diminuir um pouco o trabalho para poder dar atenção para as crianças, né? Então é importante, se você, igual eu falei, se você passa de 3 filhos, você já entra como família numerosa, então os benefícios são muito maiores, tá bom? Aí se você tem, por exemplo, 2 filhos, você vai receber um ASEM único aqui em torno de 580 euros. Você tem 3,
aí não é proporcional, vai para 900, assim, entendeu? Se você tem 5 filhos, aí acho que vai para uns 1.000 e pouco. Mas é igual eu falei, depende do seu IZ, tá bom? Mas como a galera vai chegar aqui com uma renda baixa, entre aspas, por padrão, dividido por um monte de gente, aí acaba que todo mundo recebe um pouquinho nos primeiros anos, né? Depois que você se estabelecer profissionalmente, aí não, você vai receber uma renda maior, em euro, aí vai dividir pela família toda. Se for uma família numerosa, o IZ vai ser menor, e daí vai tendo essa classificação. Hein? É diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. Aqui você faz a declaração de imposto de renda, que se chama DSU, tá bom? Que você mesmo pode fazer, eu mesmo sempre fiz as minhas. Aí depois que você faz o seu DSU, ele classifica o seu IZ. Ele vai dizer, Ricardo, seu IZ é tanto. Aí dali você vai ver os benefícios que você vai ter, tá bom? É isso. Se vocês forem olhar, por exemplo, questão de veículos, olhem no subito.it, tá? Todo mundo compra o carro pelo subito.it. Subito, subito.it, tá? E você vai se assustar com os preços, tá bom? Aqui na Itália, assim, o que conta não é muito ano, tá, pessoal? O que conta na Itália para comprar carro é quilometragem, como se fosse avião, né? Avião, você não compra avião pelo ano. Ah, avião tem 5 anos, tem 10 anos, tem 20 anos, não. O avião tem X mil horas de voo, aqui é a mesma coisa. O carro conta pela quilometragem. Então, às vezes você olha assim, poxa, mas um carro 2015, ele está valendo menos do que um carro 2012, por exemplo. Mas às vezes o carro 2012, ele tem muito menos quilometragem, tem 50 mil, 2015 tem 200 mil, por exemplo, tá? Outra coisa importante, a cada 2 anos você tem que pegar o seu carro e passar por uma vistoria. Aí é um mecânico que ele é credenciado ao sistema de motorização aqui, e ele vai vistoriar o carro, ele vai dar o laudo e ok, o carro tá aprovado, vamos assim dizer, tá bom? Então assim, quando você for comprar um carro, vai acabar que o carro ele não foi um carro que foi assim surrado e ninguém deu manutenção, não. O mínimo de manutenção vai ter que ser dado, tá bom? Te dá uma certa segurança em relação a isso, tá? Importante, de repente, quando for comprar um carro, comprar por revendedor, porque eles são obrigados a te dar garantia. Então tem esses detalhes aí. Porque você vai chegar aqui, pessoal, se você vier para morar, não faz sentido alugar carro, você vai pagar uma grana. Faz sentido você vender o seu carro e comprar um carro aqui, ponto final. Tá bom? Sabendo da questão do seguro. E residência, né? Você uma casa para morar. Isso é sempre um problema, tá, pessoal? Mas eu tenho que ser sincero para vocês. Se você, como um médico, já há um status social muito grande aqui na Itália, os médicos têm um status social muito grande, muito respeitado, né? Se você vier aqui com um emprego, né, fixo, um emprego, aí fica tudo muito mais fácil. Porque você vai chegar na imobiliária e vão te perguntar, cadê sua busta paga? Busta paga é o contra-cheque. Não tem contra-cheque, eu cheguei agora, mas eu tenho um contrato de trabalho. Beleza, já tudo muda, tá? Porque aqui na Itália, por exemplo, eles têm muito receio de alugar para famílias, porque se uma família, por exemplo, decide não pagar o aluguel, se tiver criança, fica muito difícil tirar. Então o pessoal evita um pouco, tá? O pessoal tem um pouco de receio. Pô, se vocês têm imóvel no Brasil, vende e compra imóvel aqui, pessoal. O imóvel aqui tá... tudo bem que eu sempre costumo dizer o seguinte, é euro, né? Mas, você consegue vender o seu imóvel aqui, que seja dar uma entrada no imóvel aqui, maravilhoso. Você vai pagar lá 500, 600 euros por mês, porque os juros, por exemplo, para médicos que são registrados na INPAN, que é o nosso Instituto de Previdência, que nós somos obrigados a registrar, ele está 1,95 ao ano. É subsidiado, mais um dinheiro que é subsidiado. Deixa eu aumentar a luz aqui um pouco, que eu acho que está um pouco escuro. Então, é uma possibilidade você, de repente, comprar um imóvel pela Asta. A Asta é o nosso leilão aí no Brasil. Os leilões aqui saem por preços, assim, se eu tivesse imóvel no Brasil, vindo para cá, comprando alguma coisa aqui, eu compraria por Asta. Você compra um imóvel ali por 30%, 40% de preço de avaliação, tá? Então é até uma possibilidade de vocês terem uma fonte de fazer um investimento. Vende um imóvel no Brasil, já compra aqui, um imóvel que valia
400 mil euros, compra por 200, compra por 150, e financia ainda. Então é uma possibilidade de investimento. Aqui, pessoal, como o dinheiro aqui na Itália, ele não tem um dinheiro barato, entre aspas, entendo que o dinheiro aqui ele não tem juros. Não é que não tem juros, vai. Aqui a inflação é baixíssima e a taxa de juros é baixíssima. Então se você for chegar lá na banca querendo financiar uma casa, eles vão te cobrar 3 e pouco. Se você ligar para comprar se você for comprar pelo EMPAN, como é o Instituto de Previdência, que todos nós somos obrigados a registrar, você vai pagar 1,95. Então é um mega investimento até. Pensa bem. Você vai comprar uma casa de 1 milhão de euros por 400 mil euros. Você fala assim, cara, 400 mil euros são 2 milhões. Poxa, mas se você tiver alguma coisa no Brasil, você vende, dá de entrada, financia o resto e pagar pouquinho por mês. E vale a pena você financiar porque você consegue abater do seu imposto, olha só. Então você te joga para o IZ mais baixo ainda, para você ter mais benefício. Tudo isso daí, se ela jogar, você tem que fazer, que é melhor ser feito com o comercialista. Tá bom, pessoal? São legais, procedimentos legais, que a gente tem que aproveitar. Não pode ficar com orgulho, não, igual eu fiquei lá, que é bobagem, tá, pessoal? Bobagem mesmo. E é isso. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, tem pouca gente. O meu celular caiu aqui que eu estava gravando no YouTube, infelizmente, caiu. Não sei nem se o pessoal está me ouvindo no YouTube, mas não está funcionando a tela. E é isso, olha, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, aproveitem aí, manda no meu WhatsApp, manda aqui nos comentários aqui, que é um prazer muito grande falar com vocês, tá? Eu fico olhando, eu tenho aqui no YouTube 200 seguidores, 209, aqui eu tenho 69 no Instagram, e são assim, presumo que sejam na grande maioria médicos, né? Médicos. Aí eu me sinto uma responsabilidade enorme de passar informações para vocês que realmente são informações verdadeiras, falando abertamente, igual eu recebo o feedback do pessoal, que eu falo a verdade. E, não deveria ser diferente, né? Imagina, tem 209 pessoas no YouTube, aí tem 70 pessoas aqui no Instagram, médicos que estão pensando em migrar. Eu tenho que falar a verdade, porque realmente é uma mudança, uma responsabilidade muito grande. Pessoas que vêm com filhos, com esposa. Poxa, não dá para você querer brincar, ficar empurrando mentirada para vender algo para os colegas. Não tem como. Pô. Igual, mais uma vez essa semana, pessoal. O pessoal me perguntando, cara, tem como trabalhar de telemedicina no Brasil, na Itália? Eu falo, gente, se tem pouquíssimas pessoas trabalhando, porque telemedicina aqui na Itália não colou. Não colou, tá bom? E eu vou te falar o porquê. A Itália é diferente do Brasil, né? No Brasil todo mundo só fala português, tá bom? É isso. Então aqui na Itália, o primeiro idioma depende de onde você estiver. Se você estiver no sul, o pessoal só fala dialeto. Aí o segundo idioma que eles falam é italiano. O inglês só serve para poder trabalhar mesmo. Tipo assim, a pessoa ela é um garçom, a pessoa ela trabalha num restaurante, enfim, ela vai usar aquele inglês ali para poder, vai gastar aquele inglês para poder te servir. Agora, num atendimento de conversação, gente, eu acho que é 1% dos italianos que falam. Talvez os mais jovens, né, possam falar porque a União Europeia assumiu a educação, então eles colocaram ali como realmente uma obrigatoriedade, todo mundo tem que falar. Então pode ser que os mais jovens falem bem, mas os idosos, o pessoal ali assim, uns 40 anos, esquece, não fala inglês não. O primeiro idioma que eles falam é o dialeto. Você chegar em Nápoles, por exemplo, eles só falam dialeto napolitano. O segundo idioma deles é o italiano. Se você chegar, por exemplo, na região de Aosta ali, e eles só falam francês. Tipo assim, eles falam francês ali, 70%, 30% do povo fala italiano. Então, assim, talvez o segundo idioma do povo aqui não seja nem o inglês, talvez o segundo idioma seja o alemão ou seja o francês. Se você chegar, por exemplo, na região de Piemonte ali, é francês, o pessoal só fala francês como segunda língua. Se você chegar em Trentino, no Alto Adige, ali para cima, é só alemão. Os informes, os sites são todos em alemão. Olhem para vocês verem. Então o pessoal fala, primeiro dialeto / italiano, ali rateando entre os dois, falam os dois, e o segundo idioma eles falam uma língua ali, ou o francês ou o alemão, e o inglês é o inglês instrumental, costumo dizer, igual a gente aprendeu na faculdade de medicina, tá? Em algumas faculdades. Então assim, pode ter gente trabalhando com telemedicina? Pode, não estou falando que não existe.
Estou falando que essas pessoas são pouquíssimas vagas e que com certeza, neste caso, eles vão dar para médicos, na grande maioria, tá pessoal? Para médicos que são italianos, que falam o italiano natural, nativo, que falam, que tenha algo direitinho. A gente tem que entender que esse trabalho temporário, para nós, eles vão nos alocar nas regiões que tem carência de médicos, tá bom? A realidade é essa. Mas não são carências de médico, por exemplo, lá no fim do mundo. Não. Eu, por exemplo, recebi proposta, eu falei com vocês várias vezes, para trabalhar em Milano, por exemplo. Então eu dou a minha experiência para todos vocês, que essa questão de telemedicina, esquece. Pode até ser que consiga, mas não é escalável. Tipo assim, não tem 1000 médicos trabalhando com telemedicina. Não tem mesmo. Eu desafio qualquer um chegar para mim e falar bem assim, Ricardo, ó, eu estou aqui vendendo mentoria, eu estou aqui fazendo qualquer tipo e tenho aqui 20 metros trabalhando telemedicina. Mentira. Pra você ter ideia, aqui nem mesmo o radiologista trabalha por telelau, o radiologista trabalha somente presencial, só tem atendimento presencial. Então é isso. Falei bastante coisa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando. Pode mandar mensagem. Do mesmo jeito que eu falo, claro, aqui, falo ao vivo, vou falar com vocês, sem a menor sombra de rolando lero. E nem com vontade de vender nada. O meu objetivo aqui, estar conversando com vocês, estar me expondo, falando ao vivo, é única e exclusivamente convencê-los que há uma nova oportunidade de vida, para mudar de vida. Realmente, as condições de trabalho para os médicos do Brasil se depreciaram absurdamente. Eu sei que eu me formei em 2008, os meninos que se formam em 2024 ganham menos do que eu em valores brutos, né? Valores reais, nem valores reais. O ticket mesmo é menor do que quando me formei em 2009. E as condições de trabalho são péssimas. A gente ainda poderia escolher condições de trabalho. Ó, não vou trabalhar aqui porque não tem um suporte, não tem uma boa estrutura, não tem segurança. Hoje em dia acabou. Eu até falei na outra aí, tem cidades aí como Cuiabá, se tiver alguém, vocês podem me corrigir, que colega está demorando 6 meses para conseguir uma oportunidade. Entendeu? Então é isso, pessoal. Sempre pensando o seguinte, a Itália é para mim, é o melhor lugar, eu não vou sair da Itália, mas se você quer oportunidade de uma porta para ser um médico europeu, depois trabalhar, exercer suas atividades profissionais em quaisquer país da União Europeia, neste momento a Itália está muito amigável, porque te permite, por exemplo, cortar matéria. Se você é um cirurgião e se você tem experiência com clínica médica, você pode ser cortado da prova de clínica médica para a prova de cirurgia. Aí você vai fazer as outras matérias. Portugal, por exemplo, não tem isso, na França não tem isso, mas uma França também dizem que está um pouco amigável, não domino. Tá bom? Idioma importante. Se você é cidadão italiano, você não precisa provar proficiência, mas você vai ter que passar por entrevistas de emprego. Se você não é cidadão italiano, para você fazer o seu registro na Albo, você vai ter que ter o C1, já falei sobre isso. Para você entrar na residência, se você é cidadão italiano, você não precisa provar proficiência. Se você não é cidadão italiano, você vai ter que ter o C1 também, na residência. Tá bom, pessoal? É isso, 00:30 aqui. É um prazer muito grande falar com vocês. E vamos lá, começar. Se você tem dúvida de vale a pena fazer revalidação do seu diploma médico no Brasil neste momento, não tenha dúvida, faça. Ah, Ricardo, faça. Está muito facilitado, o procedimento em relação ao que era anterior está mais amigável, os custos não são custos estratosféricos, por exemplo, o cara traduziu os documentos, às vezes pedir segundas vias nas universidades, mas, por exemplo, para o Ministério você vai pagar 16 euros. Amigável, né? Tudo que trata de educação aqui realmente tem um incentivo muito grande, tem um subsídio muito grande. Um abraço a todos, boa noite e amanhã eu perdi o meu telefone, meu Samsung, que eu fazia no YouTube, e amanhã eu vou ter que arrumar um outro telefone. Tchau!